Livro de Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, e pôs-se Josafá em pé, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crê no Senhor e vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-lhes o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos e ornamentados de ornamentação sagrada, marchando à frente do exército, e louvaram a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir se vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? A Bíblia Sagrada nos leva dentro de um texto interessante que nos fala a respeito de um homem por nome de Josafá. Repita comigo e diga: Josafá. Mais forte, diga: Josafá. Quem era Josafá? Só para refrescar a nossa memória, Josafá era o rei de Judá que sucedeu ao seu pai chamado Asa. Josafá, ele reinou aproximadamente entre 872 anos a 842 antes de Cristo. Ele reinou em Judá, ou seja, no reino do sul, que naquele momento consistia em alguns territórios da tribo de Judá e de Benjamim, na época em que o reino já tinha sido dividido. Este mesmo rei Josafá tinha pela sua mãe como o nome de Azuba, filha de Sili. Josafá foi contemporâneo também de Acabe, Acasias e Jorão, rei de Israel, ou seja, histórias entrelaçadas de momentos de Acabe também refletia sobre a vida também sobre Josafá. O nome Josafá significa Jeová tem julgado. Repita comigo e diga: Jeová. Mais forte, diga: Jeová tem julgado. Josafá, ele tem aproximadamente 35 anos quando ele é co-regente do seu pai Asa, e ele entra até isso no ano de 870 a.C. E então Josafá, ele reina durante 25 anos sobre o povo de Judá. E quando Josafá, ele assume este reinado, ele pega um reinado, como nós vimos, dividido ainda na época de Salomão, em que 10 tribos ficam ao norte e outras 2 tribus ficam ao sul. Mas toda esta guerra, toda essa divisão gerou para o povo de Deus, muita confusão espiritual. Então Josafá agora está regendo um povo em que a idolatria estava no meio deles, em que a desobediência estava reinando no meio deles, em que todo tipo de guerras estavam se armando. Josafá era um tipo de rei que, quando ele assume o reinado, quando ele assume o seu mandato, a primeira coisa que ele faz é fortalecer a fronteira do norte. Por quê? Porque quem estava no norte estava pronto a querer atacar quem estava no sul. Então ele começa a fortalecer, ele começa a reorganizar o que estava fora dos conformes. Então Josafá não pega um reino que já estava desfrutando de mel, não pega um reino que estava desfrutando das frutas, não, pelo contrário, ele pega um reino totalmente bagunçado. E nós sabemos que pegar qualquer tipo de trabalho bagunçado para colocar no lugar é difícil. Para nós chegar em qualquer situação que não está conforme o figurino que a gente pensa que está, é mais difícil do que você começar do zero. Josafá está desse jeito. Como de repente tem pessoas aqui que estão vivendo um momento da sua vida que está tudo de cabeça para baixo. E você diz: é difícil, mas fica tranquilo, pode ser até difícil, mas se você tiver Deus na tua vida e seguir as diretrizes do Senhor, Deus vai te dar força para colocar tudo no
Josafá, ele estabelece ali as apelações especiais em Jerusalém. Josafá, ele prepara e coloca os levitas, os sacerdotes, nos seus devidos lugares. Ele levanta a liderança de sumos sacerdotes, como você pode ver no livro de Crônicas 19, do 5 ao 11. Então ele organiza a parte militar, ele organiza o judiciário, ele organiza a parte espiritual. E é aí que nós conhecemos muito Josafá, porque diz a Bíblia: e ele andou nos caminhos do seu pai Asa, e fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Ele conseguiu colocar tudo em ordem. A Bíblia chega a dizer que o reinado de Josafá foi tão bom que foi o melhor período que Israel teve, o melhor período que Judá teve, porque foi um período de prosperidade. A Bíblia Sagrada chega a dizer que quando o governante teme ao Senhor, a nação ela enriquece e vive em paz. Foi difícil, mas ele conseguiu. Foi complicado, mas ele conseguiu. E quando ele está desfrutando de tudo que ele tinha plantado, de tudo que ele tinha organizado, de tudo que ele estava ali, já tinha o bem para a vida dele, para a família dele, para os liderados dele. Quando está faltando 5 anos para ele terminar o reinado em paz, aí a guerra chega. A Bíblia Sagrada diz que se levanta os moabitas, que se levanta os amonitas e que se levanta os edomitas. 3 nações fazem uma aliança para destruir Josafá. Por quê? Porque eles estavam de olho na fronteira em que Josafá estava reinando. Eles estavam de olho no ouro, porque ele também traçou um caminho marítimo para transportar ouro. Então eles estavam de olho no material que tinha o povo da terra de Judá, e eles não aceitavam a riqueza de Josafá. Então eles nem se entendiam. Esses povos eram povos distintos, que muito mal se entendiam, mas com o mal comum que eles tinham, eu posso falar um bem comum, eles se reúnem e dizem: agora nós vamos avançar contra Josafá e vamos destruir tudo o que ele tem. Meu querido, já tem uma aplicação aplicada aqui pessoal para a sua vida. Quando você se propõe a fazer o que é reto diante de Deus, legiões e entidades malignas se levantam para destruir você. Quantas pessoas que desistiram no meio do caminho porque tentaram se levantar espiritualmente, tentaram se levantar financeiramente, tentaram se levantar em meio à sua família, mas alianças malignas foram formadas para simplesmente derrubar, para simplesmente destruir, para simplesmente desanimar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer estas palavras: pode o inferno criar a aliança que ele quiser criar, porque se você está debaixo da lei do Senhor, nada vai te suceder, diz a palavra de Deus. Receba esta palavra, profeta. Não terá aliança suficientes, pesadas para te destruir. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, com todo carinho e respeito para ele e para ela, diga assim: ó, pode o inferno se levantar, tu está protegido. Pode falar: pode o inferno te levantar, está protegido. Mas fulano gosta de mim, problema dele, come menos. Mas Betana está querendo me prejudicar, problema dela, vai comer menos. Ah, mas fulano quer me perseguir, problema é dele, vai se ver com Deus. Nenhuma aliança prevalecerá. Mas quando chega alguém para Josafá, um porta-voz de Josafá, uma multidão está se reunindo, e esta multidão que está se reunindo está vindo diante de você para tomar o que é seu e destruir a sua terra. Quando Josafá ele recebe aquela informação, a Bíblia diz que ele temeu. Repita comigo, diga: ele teve medo. Não, mais forte, diga: ele teve medo.
Todo mundo teme uma guerra. Todo mundo teme. Quando Deus vira para alguém e fala: vou te abençoar, vou te prosperar, a gente roda no poder, sapateia, vira, assim não é? Dá aquele sorrisão, chora até de alegria. Mas quando Deus fala: vai vir um vento, vai vir uma luta, as pernas já tremem uma na outra, o joelho faz que nem Belsazar, bate o joelho no joelho, porque todo mundo está preparado para viver o bom, mas para viver o ruim ninguém está preparado. Para viver a parte ruim ninguém está preparado. Muitos voltam, desistem. Josafá está com medo, por quê? Porque eram 3 povos distintos que iam entrar e eram, meu querido, descendentes de patriarcas muitas das vezes. Cada tribo dessa daqui era descendente lá no passado de um grande homem, de Esaú, de Ló. E aí, o povo está vindo contra aquele rei, um simples rei. Ele teme ao Senhor. Por quê? Porque os moabitas se levantaram, os amonitas se levantaram, os edomitas se levantaram. E é interessante porque eu quero trazer aqui, não era qualquer povo, tá? Os amonitas, eles tinham um Deus chamado o Deus Quemos. Repita comigo, diga Quemos. Mais forte, diga Quemos. Quem era o Deus Quemos? O Deus Quemos era conhecido como o Deus da guerra. Eram povos extremamente violentos. O Quemos, ele tinha um da seu significado como o destruidor. Então, somente os moabitas, sozinhos, eles tinham capacidade de destruir as 2 nações que estavam com eles. Porque o Deus, a entidade que eles adoravam ali, o Deus que eles adoravam, era um Deus de destruição. Se você espiritualizar, você pode dizer qual é o demônio que é chamado como da destruição. O próprio Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está temendo porque um dos deuses tem destruição. O segundo povo que vai contra Josafá são os amonitas. E o Deus dos amonitas era conhecido como Micom. E sabe o que era Micom? O significado de Micom significa multidão. Então imagine, o Deus da destruição junto com o povo da multidão que não dá escape para nada. E esse Deus da multidão era conhecido como um Deus dos mortos. Era o patriarca dos mortos. Então eles andavam com ele com espírito de mortandade. Quem passava perto dos amonitas tinha medo deles, porque eles eram espíritos de pessoas que queriam matar e só se glorificavam com as pessoas mortas. Tinha um espírito sanguinário da morte. Por isso Josafá está temendo. O terceiro povo são os edomitas. E quem era o Deus dos edomitas? Era do Sara. Quem era do Sara? Do Sara era Deus da fertilidade. Eles adoravam do Sara como um Deus da fertilidade, ou seja, era o próprio os deuses. As pessoas que compunham aquele clã eram pessoas violentas que poderiam matar simplesmente pelo prazer sexual. Então olha o que está vindo diante de Josafá. Um povo que destrói, tem um Deus como destruidor. Um povo que anda com ele, o espírito da morte. Quem já conhece o discernimento sabe que quando você chega perto de alguém com um período de curiosidade alta, você chega sem sentir uma coisa ruim, um espírito de morte nessa pessoa. É assim que eles andavam. E quando chega agora o terceiro povo, um povo que só tem quer prazer sexual, ou seja, além de matar, poderia estripar e oferecer os seus deuses. Imagine como é que Josafá não reage. Está apavorado, está completamente apavorado, não é para menos. E eu trazendo essa aplicação, Deus me orientou a trazer essa orientação espiritual, essa aplicação. Nos dias de hoje não é diferente. Existem 3 tipos de demônios que se levantam contra o povo de Deus. Os moabitas, que significa o demônio da violência. Nós estamos vivendo em uma era em que a violência está predominando. Quantas pessoas que são vítimas de violência em casa, violência no trabalho, violência no colégio. Olha esse mundo que a gente está vivendo, ninguém é mais feliz. As pessoas estão se matando, destruindo um ao outro. Mas hoje, pelo poder desta palavra, o nome do Senhor vai bloquear esse demônio destruidor. Esse Deus moabita, esse Deus Quemos não vai ter poder de tocar em você nem na sua casa, porque Deus hoje está dando a proteção. Pode exaltar, não tem problema. O segundo Deus que nós falamos que é o Deus dos amonitas, Micom, é o Deus dos mortos. E quantos, trazendo pelo mundo espiritual, trazendo esse medo, nós vivemos
esse Deus, meu querido, os amonitas, não vai ter vez na tua vida, porque toda morte espiritual o Senhor vai jogar por terra. Não deixe que Nicol seja o seu Deus. Tenha Deus Jesus Cristo como teu Salvador. Pode. Nicol não pode. O terceiro povo que se levanta contra Israel, como nós falamos, são os edomitas. E quem eram os edomitas? Era do Sara. Quem era do Sara? Deusa da prostituição, a deusa da fertilidade. E se tem uma coisa que está destruindo igrejas, destruindo pastores, destruindo membresia, juventude, é esse demônio da prostituição, o demônio da sensualidade, que está entrando dentro das igrejas, entrando dentro dos ministérios, entrando nos relacionamentos, entrando nas famílias. São multidões que se levantam para destruir. Por isso que Josafá está nervoso. Vão pegar a filha, vão fazer com ela o quê? Vão pegar as levitas, vão fazer o quê com ela? É o demônio da sensualidade nos dias de hoje que está entrando, está vindo contra o povo de Deus. E é por isso que você vê vida sendo destruída, pessoas que perdem seu relacionamento, perdem seu casamento, perdem tudo, simplesmente por causa do prazer, simplesmente por causa da sensualidade, da sexualidade. O diabo está destruindo essa juventude. Pessoas trocando o seu grau natural de sensualidade por ideologias. Agora não nasce homem nem mulher, nasce o que quiser. Que negócio é esse? Governo aplicando medidas de crianças para mudar, fazer mudança de sexo do jeito que ela quer. Quem é uma criança de 14 anos para decidir o que quer? Demônio da sensualidade, da sexualidade, que está atacando o povo de Deus, atacando a igreja no século que estamos vivendo. Mas em nome de Jesus, esse demônio não vai prevalecer contra a nossa vida. Pode até nos apavorar, pode até nos dar medo, porque dá medo, irmãos, dá medo olhar para um negócio desse, dá medo olhar para uma violência dessa, dá medo para olhar para um negócio desse, dizer, Senhor, na minha casa tem pessoas com medo de constituir família, porque dizem, Senhor, não dá, a religião é muita coisa, a multidão é muita coisa, o mundo está mudado. Mas entenda uma coisa que Deus prometeu para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Quem é o Abraão dos dias de hoje? É Jesus Cristo Nazareno. Recebe! Pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar. Josafá temeu. Antes de entrar nessa parte, olha para o teu irmão de novo, para a tua irmã, diga para ele, para ela: não temas, Deus está conosco. Pode falar. Não temas, Deus está conosco. Não temas, não temas, Deus está na casa. Não temas, Deus está na tua casa. Não temas, Deus está dentro do teu lar. Não temas, Deus está contigo. Josafá tem. E quando Josafá tem, a primeira coisa que ele faz, o que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor. Então, por gentileza, eu sou chato com isso, mas fala comigo: foi buscar ao Senhor. Fala mais alto, foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus. Ele temeu, mas não se acovardou. Ele temeu, mas não desistiu. Ele temeu, mas não se escondeu. Ele temeu, mas ele não amarelou. Ele temeu, mas o que ele fez foi buscar a Deus. Eu acho que o Senhor está falando com alguém aqui dentro desse culto, hein? O Senhor está falando com alguém dentro desse culto aqui. Tem pessoas que o diabo está te apavorando, está te aterrorizando. Tem pessoas querendo recuar, pessoas querendo se esconder, pessoas dizendo: não, pastor, eu não vou mais porque eu não aguento. É muita pressão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Deus está falando com alguém aqui dentro desse culto, dizendo: não se acovarde, não recue. Deus virou para Josué e disse: Josué, não temas, não te mandei eu, levanta e vai, Josué. Deus está falando com alguém dentro desse culto aqui: não tema, multidão, vai para cima e busque ao Senhor. Pode. Busca o Senhor, busca o Senhor. A enfermidade vai buscar o Senhor. Estão me ameaçando, busca o Senhor. Estão querendo na minha cabeça, busque ao Senhor. E como que ele busca o Senhor? Orando, meu querido. Ele diz que ele levanta o clamor. Se você pegar o livro de 2 Crônicas, aqui capítulo 20, você vê a literatura linda, ele orando ao Senhor. Mas antes dele orar, sabe o que ele faz? Ele levanta um jejum ao povo. Por que jejum? Porque o jejum santifica. Por que jejum? Porque o jejum te separa. Por que o jejum? Porque o jejum te aproxima de Deus. Por que o jejum? Porque o jejum te faz vencer. Jesus falou em
pela palavra e pela oração sois santificados. Mas ele chegará um dia que vocês vão ter que jejuar, e sem o jejum, meu querido, as castas demoníacas não poderão sair. Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ele junta a espada e ele junta o escudo, a fé, e ele começa a jejuar. E eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Quanto tempo você não levanta um jejum e quer vencer guerra? Quanto tempo você não dobra o joelho no teu quarto para orar e quer vencer guerra? Quanto tempo você não dedica a sua vida de separação e quer vencer guerra? Os amonitas estão aí, os moabitas estão aí, os edomitas estão aí, e você está aí de barriga cheia, com o joelho limpinho, só passando aí monolive, será uma palmolive no joelho, não tem um caroço, não tem uma casquinha nesse joelho. Deus está falando com alguém dentro desse culto aqui. É hora de levantar, jejuar, orar para alcançar a misericórdia do céu. Recebe esta palavra. Pega o dedinho indicador assim, não acabou não, mas pega o dedinho indicador assim, aponta assim para o céu, aponta para o teu irmão, para a tua irmã, diga para ele, tem que orar e jejuar para vencer essa guerra. Já começa a colocar no calendário, mas vai orar, vai jejuar, vai se separar. Ele ora, ele proclama um jejum coletivo, e o povo vai por ele, o povo segue ele, porque é assim, mas sabe o que eu estou dando aqui? Tem pessoas que estão fazendo até em si só, mas tem pessoas que estão paradas, não fazem mais nada, só querem orar, cantar, só adorar, vir para a igreja, mas até está entrando numa intimidade, no quarto de guerra com o Senhor. E Deus está falando, não tem como vencer se não tiver separação. Ele separa, ele busca, e quando ele busca, a Bíblia diz que ele está com a multidão reunida no pátio. Está os levitas, está os príncipes, está o povo, e quando ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre a vida de Jezreel. Jezreel não era profeta, Jezreel não era alguém conhecido, tanto é que a Bíblia chega a dizer filho de fulano, filho de Beltrano, filho de não sei quem mais quem, só para tentar chegar na raiz dele e dizer, aquele moço foi cheio do Espírito, e ele se levanta na hora e diz, não temas, rei Josafá, nesta peleja tu não tereis que pelejar, ficai parado e vede o grande livramento de Deus. Pode exaltar. Não era ninguém conhecido, mas Deus se manifestou. Não era ninguém conhecido, mas Deus trouxe a resposta. Não era ninguém conhecido, mas Deus falou com ele precisava. Não vai porque Deus não se contém, meu querido. Deus não se contém, meu irmão. Deus não se contém, minha irmã. Quando o povo dobra o joelho, quando o povo jejua, quando o povo pede misericórdia. E eu vejo isso quando Deus usa Jonas vai para Nínive. Ele não queria ir para Nínive, e ele com os olhos vedados começa a proclamar, dizendo, arrependei-vos, porque o Senhor vai consumir essa cidade. Jonas então começa a proclamar durante 3 dias, e ele vai proclamando, e o povo de Nínive, o pecado subiu as narinas de Deus, e Deus falou, vou queimar. Mas quando Jonas sai, senta debaixo do pé lá, no pé de lá de uma boboeira, e ele espera ser consumido aquela cidade, aquele povo, o fogo não desce do céu. Por quê? Porque o rei daquela cidade proclama um jejum também, e eles se arrependem do mal que estavam fazendo contra Deus, para a ira de Deus. Sabe por quê? Porque a oração move a mão de Deus, a separação move a mão de Deus, a aproximação para o Pai move a mão do Deus Todo-Poderoso. Aqui o Senhor levanta Jezreel e fala com o povo, e Deus fala, pode
E ele coloca então aquela fé, adora o Senhor, e ele vai e adora, prepara o seu exército. A Bíblia Sagrada diz que ele então, pela manhã cedo, repita comigo, diga pela manhã cedo. Ah, foi muito fraco, meu Deus, diga mais forte, diga pela manhã cedo. Mais forte, diga pela manhã cedo. Ele se levanta e vai ao deserto de Tecoa. Ele vai até o deserto pela manhã cedo. Por quê? Porque ele de manhã, ele já se levantou, já com gás diferenciado. Porque assim, quando Deus fala com o homem, ele não fica mais cabisbaixo. Quando Deus fala com o homem, ele cria coragem. Quando Deus fala com o homem, ele cria ânimo. Foi assim com Josué. Tenha de bom ânimo. Josué não voltou mais, mas criou bom ânimo. Deus está falando com alguém aqui dentro deste culto. Deus está falando com alguém dentro desta casa. Deus está falando com alguém dentro deste lar aí. Está dizendo, estou falando contigo. E quando ele fala, a tristeza vai embora. Quando ele fala, o desânimo vai embora. Quando ele fala, o medo vai embora. Quando ele fala, a atitude aparece. Quando ele fala, ele levanta. Deus está levantando gente aqui nesta noite. Deus está levantando pessoas aqui através desta palavra. Deus vai te dar uma força hoje aqui que você não vai nem entender. Quem olhou para você está dizendo, ai, caiu, morreu, não levanta mais. Mas você sai daqui hoje com o semblante mudado. Já tem gente levantando a mão. Já tem gente levantando a mão. Deus vai te fortalecer. O que o Senhor quer de você, já te entregou a profecia, agora se coloca de pé. Já levantou a profecia, então espiritualmente te levanta, porque o Senhor quer te usar. Recebe esta palavra. Se colocou de pé. Ele se levanta, se coloca de pé e diz, crê no Senhor vosso Deus. Ele se levanta, se põe de pé e ainda diz, crê. Não tem como Deus operar da forma que Ele quer operar se nós não acreditarmos no que Ele pode fazer. Se nós não acreditarmos que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele recebe a profecia, mas Ele crê. Ele recebe a profecia, mas Ele induz o povo a crer. E o ponto 4 dessa mensagem que Ele diz, e colocou o povo de pé para adorar ao Senhor. Olha aí o tema desta campanha: adoração que quebra cadeias. Olha o que Deus está falando com alguém dentro desse culto aqui. É se colocar de pé, é acreditar e é adorar a Ele. Mas a guerra não estava vencida, mas Ele já estava adorando. A guerra não estava vencida, mas Ele já estava preparando o povo para adorar. A Bíblia diz que Ele prepara o exército. E quando Ele prepara o exército, Ele normalmente, todo rei que Ele faz, Ele pega os seus melhores escuteiros, Ele pega os seus melhores homens de arma, Ele pega os seus melhores homens de espada e coloca à frente do exército. Normalmente o grupo de levita vem atrás, louvando, adorando, ao meio também, adorando. Mas aqui Ele inverte, aqui Ele coloca o grupo de levitas à frente para começar a cantar. E o povo está marchando, levantados e cantando, adorando, salvando ao Senhor, glorificando. E o povo está marchando. Enquanto o povo está adorando, enquanto o povo está louvando, enquanto o povo está harmonizando com o céu, a Bíblia diz que lá no exército dos Amonitas, lá no arraial dos Moabitas, lá no arraial dos Edomitas, eles sobem até Seir. E quando eles sobem, eles matam os moradores de Seir. E quando de repente eles acabam com os moradores daquela terra, olham um para o outro e começam a se matar. Eles mesmos começam a enfiar a espada no outro, começam a degolar, começam a se matar. E o povo está morrendo. Enquanto o povo está cantando, Deus está pelejando lá no arraial. Aleluia. Enquanto o povo está adorando, Deus está pelejando lá na terra dos inimigos. Enquanto o povo está adorando, Deus está dando fim aos inimigos do povo de Judá. Enquanto o povo está marchando e está adorando, eles chegam até onde que era para ser a guerra. E quando eles olham, não tem mais ninguém para guerrear. Por quê, pastor? Porque o Senhor desceu, confundiu os inimigos e matou os seus adversários. Recebe esta palavra aí. Deus está despertando, já vem aqui adoração.
Enquanto você está aqui adorando, se alimentando desta palavra, o Senhor está destruindo os teus opositores. O Senhor está jogando por terra esse demônio destruidor. O Senhor está jogando por terra esse demônio de multidões. O Senhor está jogando esse demônio da imoralidade por terra. O Senhor está jogando o demônio da inimizade. O Senhor está desarraigando, destruindo aqueles que querem te destruir, que é Satanás. É quando você adora,